Pois é, Fernando seria uma boa para o Cruzeiro, ô Nath, até mesmo porque o Bidu não ficou, inclusive tem até um papo de Corinthians aí, de que ele pode transferir para o Corinthians. O Fernando seria uma aposta interessante do Cruzeiro para essa lateral esquerda? Interessante sim, mas aposta. Eu gosto da palavra que você usou porque é assim que vejo também. Apesar de ser um lateral jovem, de potencial, foi testado na Chapecoense, a Chape fez uma campanha de muita oscilação na Série B, ainda assim ele conseguiu fazer boas partidas, foi titular em boa parte do campeonato, deu 5 assistências, é um jogador que contribui também na parte ofensiva do jogo, né, Romano? Chega à linha de fundo, dá cruzamentos, e isso é uma característica importante para se encaixar na dinâmica que o técnico Paulo Pesolano gosta, mas eu acho ele menos lateral que o Bidu, por exemplo, fazendo uma comparação com aquilo que nós temos como referência dentro do próprio Cruzeiro. Não acho que o Cruzeiro tem que fazer loucura pelo Bidu, a gente já sabe que ele não vai ficar, não vai exercer o direito de compra, 6 milhões é mesmo muita coisa, mas a nível de comparação eu acho o Bidu mais lateral que o Fernando hoje. Mas ainda assim é uma aposta, um jogador jovem que tem margem para se desenvolver. Se me permite, e me corrija se estiver errado, eu vejo o Bidu mais técnico do que o Fernando e o Fernando mais força do que o Bidu. Até pelo porte do Fernando, né? O Bidu é um lateral mais pequenininho, assim, veloz, tem a velocidade, mas não é um lateral de porte físico. O Fernando já é um cara mais alto, de mais imposição, inclusive na hora de marcar, né? Mas como a gente sabe que no jogo do Pesolano, os laterais têm que ter muita liberdade para atacar, porque eles também contribuem nesse setor, o Bidu tem uma característica que se encaixa melhor. Não significa que o Fernando não seja uma aposta interessante, utilizando as palavras que você mesmo usou, Romano. Xará, repito, né? Não é proposta feita, né, Nath, e quem nos acompanha no Rádio Esportes, apenas uma sondagem que existiu, mas é um jogador que, entre vários nessa lista que o Cruzeiro tem de atletas que ele vai monitorando no mercado, esteve sim em pauta e por isso a gente explica com detalhes. E aí, uma questão que a Nath trouxe sobre o Bidu. Xará, você que vivenciou o dia a dia de clube, sabe como é que é isso? E no Cruzeiro, essa situação de um orçamento apertado pesa muito. Eu tenho a impressão que se o Guarani tivesse mais afim de negociar, o Bidu ficaria. Eu acho que se o Guarani não tivesse no Bidu uma forma até de fazer caixa, ele poderia permanecer. Porque é um jogador que o Pesolano gosta, que o grupo gosta, que o departamento de futebol gosta, mas o que pesou muito nessa questão do Bidu foi essa quantia aí de 6 milhões e meio, que é uma grana muito alta para o atleta. Talvez se o Guarani tivesse feito uma pedida um pouco menor, tivesse negociar, colocar um atleta aí no meio dessa história, mas pelo que a gente sentiu, o Guarani não estava muito afim disso, o Guarani estava muito cético, que queria a grana pelo atleta, então isso pesou um pouquinho. Agora, sobre duas realidades, eu fechar esse primeiro tempo, vamos falar de primeiro tempo de lateral do Cruzeiro. Ah, é? Vamos lá. Cipriano, esse é uma realidade, jogador, ele pode inclusive conseguir o passaporte dele, e aí isso ajuda numa negociação. E o Marquinhos Cipriano veio numa chegada ao Cruzeiro, estava no Shakhtar, o Sion da Suíça queria também, mas viu no Cruzeiro uma possibilidade, chegou a fazer alguns jogos na reta final como titular, fez uma dobra com o Bidu, né, em certos momentos. E o Kaique, jogador do Sub-20 do Cruzeiro, é outra realidade também, para ser utilizado e testado pelo técnico Paulo Pesolano. A informação, o jogador saindo de férias, não vai fazer aquela rotina de trabalhos que os meninos estão fazendo na Toca 1, né, e na Toca 2 para a Copa São Paulo. Então pode ser que o Kaique tenha também essa chance para fazer a pré-temporada com o profissional no dia 14. Xará? Eu gostei muito, foi do meu campo do time Sub-20 do Cruzeiro. Sinceramente, trabalhando esse menino Xavier? tem futuro. Xavier. Muito bom. Xavier tem muito potencial mesmo. O Kaique também até apareceu bem com o técnico Paulo Pesolano, mas sobre o Cipriano eu tenho uma expectativa de que ele possa ser o lateral titular do Cruzeiro, pelo menos no início da temporada, durante a disputa do Campeonato Estadual. Fazendo agora a pré-temporada, ele sentiu um pouco a parte física e o ritmo de jogo, porque estava praticamente sem atuar lá no Shakhtar, e a gente sabe, o ritmo com o técnico Paulo Pesolano é muito intenso. Expectativa dele fazendo agora a pré-temporada com a equipe, que ele possa assumir essa titularidade. E o fato dele ter sido lateral de origem, depois ter jogado como atacante também fora do país, facilita a atuação dele quase que como um ala ali pelo lado esquerdo. Vamos ver se funciona.